Fala galera, explicar aqui uma situação que aconteceu em CCR, uma operação que eu recomendei na comunidade. A gente entrou aí no dia 8 e hoje o papel pegou stop loss. Se você já me acompanha, você sabe que normalmente eu gosto de colocar o stop abaixo de números fechados, né? Não foi o caso. E aí vem aquele sentimento de putz, violinada, a gente foi tomar o stop e o papel não perdeu o ponto, né? O 0,60, não, o 60 ali, né? 13,60. E aí traz aquela sensação de frustração, muitas vezes, que a gente tem quando opera. E basicamente assim, o vídeo é mais pra gente refletir sobre essa história, né? Quando dá errado e a operação acaba não dando continuidade, pelo menos não no dia, né? A gente fica frustrado e tal, e vem esse sentimento de, pô, eu deveria ter esticado um pouquinho mais o stop. Só que quando a gente opera com uma técnica bem validada, que é o meu caso, né? Eu tenho uma técnica muito validada que tem resultados comprovados, etc. Esse tipo de situação não tem como não se frustrar, é óbvio, mas também já não altera mais para as próximas operações. Eu repetiria essa operação se ela acontecesse mais uma vez, exatamente como eu fiz, tá? Pô, foi uma compra aqui que a gente fez, porque o papel esticou, anulou o movimento de baixa que vinha fazendo, fez um zigue-zague altista, corrigiu, formou esse fundo, então recomendei a compra nos 13,93, o stop a 13,62. A mínima do movimento tinha sido 13,65, ou seja, coloquei 3 centavos abaixo. Se eu tivesse colocado no 59, não teria pego, é verdade, mas faz parte, né? Então, pelo menos não hoje, né? Pode ser que amanhã o papel continue caindo e tal e pegaria da mesma forma. Aconteceu com outros papéis a mesma coisa, tá? E aí nos outros dias continuou caindo e a frustração passa a partir desse momento. Mas o caso aqui é que eu queria mostrar principalmente como era um trade bem interessante. A gente tava, né? Eu vi uma possibilidade de esticar a parcial, tentar um 2 para um ao invés de, aliás, 1,5 para um ao invés de 1 para um, que foi o caso aqui que eu tinha recomendado, parcial nos 14,39 e um alvo final ó, muito bom em R$ 13, que seria, claro, né? Uma condição muito boa se o papel rompesse esses 14,60. Olha como tem um caminho aberto bem interessante para tentar chegar lá na máxima histórica que é 18,24. Eu coloquei um alvo, uma saída um pouco antes, né, nos 17,96, que daria 13 para 1 da nossa entrada, meio que como uma garantia, né, de que chegando perto do alvo a gente vai encerrar a operação. Mas infelizmente acabou tirando a gente antes. Quem sabe aí, né, se amanhã o papel formar um novo fundo, possa dar uma nova oportunidade pra gente, mas o fato é que infelizmente acabou pegando então o stop loss e a mínima do dia foi um centavo abaixo do nosso stop, tá? Faz parte, não mudem a técnica por causa disso. Quando tá mais perto do bola aqui, né? Por exemplo, tava no 13,65 a mínima. Se tivesse 13,63, com certeza eu teria colocado o stop a 13,59. Ah, pô, ia colocar 6 centavos abaixo da mínima, é porque você já começa a desconfiar que o padrão já não tá tão legal. E não foi o caso. O padrão estava interessante. O mercado vem mostrando um pouco essa situação. Na verdade, de dezembro para cá, várias operações que a gente entrou, acabou acontecendo isso. Técnica estava certa, confirmou o padrão e deu stop, né? E isso é um sinal, muitas vezes, de que o mercado está mudando. Então a gente teve aí novembro e dezembro maravilhosos, fizemos mais de 10% de ROI nos 2 meses aí, e no final de dezembro começou a acontecer uma situação assim, né? O mercado tentar uma correção, não corrige, mas dá stop nas ações. E eu até comentei com a galera da comunidade, fica aí para você também a dica. Quando a gente começa a entrar em padrões técnicos, dando sequência ao que vem fazendo, aciona o padrão técnico e dá stop numa sequência muito grande de operações, é sinal para a gente diminuir um pouco a mão. Então, até comentei com eles que se isso acontecer, se a gente tomar stop nas operações que a gente abriu, principalmente agora em janeiro, fevereiro possivelmente será um mês mais tranquilo para a gente.
até entender o que o mercado vai fazer, se ele vai corrigir, se ele vai voltar a subir, etc. Né? Então, isso é muito importante. É assim que a gente, quando ganha, ganha bastante, e quando perde, a gente acaba não devolvendo todo o lucro, senão não adiantou nada ganhar, né? Você fica nessa montanha-russa de ganha e perde muito, tá? E só comentando sobre o Ibov, o mercado ainda não fechou, mas falta 15 minutos aí. Mas o Ibov tinha deixado uma formação de fundo, ontem não confirmou, e hoje, ao invés de confirmar, acabou anulando o padrão. Por enquanto, está querendo fechar para dentro, tá? Então, ainda existe a possibilidade do Ibov não dar sequência nessa correção, formar um novo fundo no diário aqui e voltar a subir. Qualquer padrão que está se desenhando aqui, primeiro, tá? O Ibov não confirmou fundo, então não existe pivô de baixa numa situação dessa. Se eventualmente formar fundo aqui amanhã, aí sexta-feira confirma, e aí na sequência, né, forma um novo topo mais baixo do que o 134.400 ali, ok, a gente pode falar de pivô. Por enquanto não. Por enquanto, esse movimento que aconteceu aqui tá tudo dentro dessa correção iniciada que foi confirmado o topo no dia 4/1. Então, de resto, o mercado segue corrigindo normalmente, sem problema nenhum, não alterou em nada a tendência. A gente segue em forte tendência de alta, mas, como eu falei, os papéis estão acontecendo em situações assim, tá certo? Um grande abraço, tamo junto, muito obrigado. Fui!